Fala de escolhidos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Evolução Correta, onde a gente fala sobre as linhas evolutivas mais coerentes para todos os Digimons. E dessa vez a gente vai estar falando sobre um Digimon muito especial, muito forte também, né? Não importa nem o nível em que ele estiver e que mantém o mesmo nome. Eu vou explicar tudo isso para vocês. Deixa um like aí, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, assim você ajuda o canal um pouco mais. Então vamos começar? Vambora! Então, de escolhidos, essa linha evolutiva vai começar também de uma Digitama, que é um ovo de Digimon. Quando ele chocar de dentro dele, a gente vai ter um Digimon de nível em treinamento 1, que depois de um tempo vai evoluir para um Digimon de nível em treinamento 2. Porém aqui, as coisas vão ser um pouquinho diferentes. Então vai aparecer para vocês aí os dois. Um deles é o Kuramon que normalmente faz parte da linha evolutiva do Diaboromon e por aí vai. Esse Kuramon vai se transformar no Arcadimon de nível em treinamento, que é a primeira forma de um Arcadimon, digamos assim, onde ele já inclusive tem o mesmo nome. Então, muito importante, galera, a gente não tem um Arcadimon nível em treinamento 1, que ficaria perfeito aqui, mas vocês entendem o porquê, não foi criado pelo menos até hoje. Mas o Kuramon já se transformou nele, então eu acho legal, os dois meio que combinam de certa maneira, né? E tudo mais. Então eu não vou explicar tanto o Kuramon para vocês, só entendam que ele faz parte normalmente da linha evolutiva do Keramon e por aí vai. Eu vou me focar no Arcadimon de nível em treinamento. Então, por que esse Digimon é tão especial e diferente mesmo nesse nível já? Em primeiro lugar, como eu disse, o nome dele. Esse nome dele vem de Arcadia, né, ou de Arcádia, que é uma sociedade utópica de mitologia grega e por aí vai. Então tem muito a ver com coisas mitológicas e seres super poderosos, então faz sentido que ele sempre seja um Digimon muito forte, inclusive, né? É um nome muito forte, o que é bem legal. Mas normalmente ele tem uma aparência bem assustadora, e ele é um Digimon bem diferente de todos os outros. E é bem interessante, porque mesmo nesse nível, ele já é considerado uma ameaça, o que é, inclusive, diferente pra caramba, se comparado a outros Digimons do mesmo nível. Nível em treinamento não é para ser um nível de Digimons fortes. Nesse caso, aparentemente é sim, pelo menos em algumas vezes que ele apareceu. A descrição dele mostra pra gente que ele é um Digimon meio que amaldiçoado e que ele foi criado artificialmente, né, através de informações de vários Digimons diferentes e tudo mais. O ponto é que esse Digimon apareceu pela primeira vez no mangá, e naquela história foram essas coisas que aconteceram. Ou seja, ele não nasceu exatamente de uma Digitama, pelo menos a gente não vê isso acontecendo. Ele foi criado artificialmente, como se ele tivesse sido criado em um laboratório, em alguma coisa do tipo, em experiências e por aí vai. E quando ele aparece pela primeira vez, a gente tem já uma visão da força dele, porque ele parece que vai ser insignificante, mas o primeiro Digimon que vem enfrentar ele é um Piedmon, é um Piedmon, muitos conhecem ele como um dos 4 Mestres das Trevas. Mesmo assim, o Arcadimon literalmente solta uma perna do corpo dele que atravessa o corpo do Piedmon e ele absorve todas as informações do Piedmon e o Piedmon é destruído. Ou seja, é um Digimon de nível em treinamento 2 que está destruindo um Digimon de nível Mega e absorvendo ele para se tornar mais poderoso. Então, já dá pra vocês entenderem o quão forte ele é. Normalmente ele tem essas habilidades de absorver informações dos corpos de outros Digimons e outras coisas. Ele usa essas pernas meio que de insetos pra fazer esse tipo de coisa, né? É um Digimon bem estranho, dá pra vocês perceberem. O que acontece é que quando ele absorve esse Digimon, ele passa por uma evolução, e é o que a gente vai ver aqui também no Evolução Correta. Chegando então ao Arcadimon iniciante, o Arcadimon no nível do Agumon, basicamente. Ele continua com certeza sendo um Digimon incrivelmente poderoso. Eu não sei se vai se aplicar exatamente da mesma maneira em todas as histórias, mas principalmente na história onde ele apareceu pela primeira vez, ele era assim incrivelmente forte, muito difícil de ser derrotado. E agora vocês conseguem perceber que ele realmente tem um corpo muito forte, ele consegue usar o corpo dele de maneiras muito melhores do que ele conseguia antes no seu nível em treinamento. Ele tem algumas garras vermelhas que parecem até facas e espadas assim, que ele normalmente usa enquanto ele está se movendo extremamente rápido e por aí vai. Então a descrição desse Digimon é muito semelhante à descrição do nível em treinamento dele. Ele continua sendo um Digimon que foi desenvolvido artificialmente, que ele se comporta meio que como um robô, digamos assim. Ele não tem muito personalidade, ele simplesmente ataca seus alvos e por aí vai. Então muitas vezes é o tipo do Digimon que você vai ver sendo controlado por outros Digimons mais poderosos ou do mal e por aí vai. É como ele aparece na grande maioria das vezes.
Ele continua tendo habilidades para estar absorvendo as informações de outros Digimons, que é uma coisa que ele faz constantemente, porque o objetivo dele é avançar cada vez mais. E talvez seja o motivo para que ele nem mesmo mude seu nome enquanto ele evolui. É quase como se ele fosse uma mesma coisa, né? O que é bem interessante. Mas agora a gente vai para quando ele continua avançando e chega no seu próximo nível. Chegando então ao Arcadimon de nível adulto de evolução, chamado assim mesmo Arcadimon adulto ou Arcadimon Champion. O corpo dele agora é um pouco mais desenvolvido, tem braços e pernas bem longos e bem fortes. Ele parece de certa forma um antílope alienígena, algo do tipo, né? Dá pra vocês perceberem várias partes pelo corpo dele que estão se melhorando, quase como se ele ganhasse armaduras. Ele tem pequenas asas crescendo nas costas, uma cauda um pouco diferente. Tudo isso é quase como se ele fosse o mesmo ser, apenas crescendo, né? Bem parecido com a evolução do mundo real, de certa maneira. A descrição dele é quase a mesma, ele tem as mesmas informações lá. Ele é um Digimon que foi criado artificialmente, por aí vai, né? Então ele sempre se busca melhorar, absorvendo outros Digimons e informações. Ele tem dois ataques muito parecidos com o que a gente viu até agora. Um deles onde ele rouba, ele absorve a informação de outros Digimons e assimila a ele mesmo para que ele se torne ainda mais forte. E ele tem um outro ataque físico, onde ele literalmente destrói completamente as informações dentro de um Digimon. Então ele sempre se foca nisso, absorver informações e destruir informações. Isso é o ponto mais importante, o ponto mais forte para esse Digimon, com certeza. Mas agora então, quando ele absorver ainda mais informações, ele vai para o seu próximo nível. No nível perfeito, então, chegando ao Arcadimon de nível perfeito. Tem esse nome mesmo, né? Arcadimon perfeito. Nesse nível, agora, ele realmente começa a se parecer cada vez mais com o monstro que a maioria das pessoas conecta com o nome Arcadimon, né? Com garras que se parecem com tentáculos, com cores mais fortes, digamos assim. Parece que ele está vestindo toda uma armadura feita de músculos em volta do corpo dele. As asas dele agora já maiores, ele usa essas asas com certeza para estar voando e por aí vai. A descrição dele, mais uma vez, diz exatamente a mesma coisa, então eu não vou perder tempo com ela outra vez. Mas eu acho que o ponto mais importante aqui é que ele começa a utilizar um ataque chamado Dot Matrix. E esse Dot Matrix foi um ataque muito importante dentro da história do mangá onde esse Digimon nasceu. É basicamente um ataque invisível que ele usa, então ele fica parado e esse ataque vai na direção dos oponentes como se fosse o vento. E quando atinge os oponentes, ele literalmente destrói ou absorve, por aí vai, as informações do corpo dos outros Digimons, seus alvos e tudo mais. É um ataque muito poderoso, só atingir o oponente que ele já é completamente destruído, sendo invisível, como eu disse, é uma arma extremamente perigosa para um Digimon desse tipo. Ele continua se comportando como aquele robô que faz as coisas ao mando dos outros e por aí vai, e só quer se tornar cada vez mais forte. Então, lembrem-se disso, Dot Matrix, um dos pontos mais importantes que surgem com esse Digimon. E agora, quando ele continuar se tornando mais forte e absorvendo outros Digimons, a gente vai finalmente para os níveis finais. Chegando finalmente então ao Arcadimon Mega, o Arcadimon Ultimate, como ele é chamado em algumas traduções. Essa é a forma, digamos, entre aspas, final do Arcadimon, onde ele cresceu, evoluiu até ele chegar nesse ponto. Então o corpo dele diria que agora finalmente está completo, a armadura dele parece ser extremamente poderosa. É um corpo muito parecido com o Arcadimon do nível perfeito, porém ainda mais melhorado. Asas maiores, ele tem 4 asas agora, ele tem ainda essas garras agora de cor mais vermelha, que ainda meio que se transformam em tentáculos às vezes. E ele tem ainda a mesma descrição. A descrição é quase a mesma coisa, escrita da mesma forma. Ele continua usando o ataque Dot Matrix. Como eu disse para vocês, um ponto muito importante que surge com esse Digimon, ataque invisível, que ele usa para estar destruindo e absorvendo as informações de outros Digimons, para que ele continue sempre se tornando mais forte. Ele agora tem um ataque que parece uma lança, que ele destrói toda a informação dos inimigos e joga ela no ar. Talvez ele absorva todas essas informações também, e por aí vai. Então, a forma final seria a forma final por ele estar no nível Mega. Porém, ele ainda tem o Dot Matrix, ele ainda consegue absorver informações, o que quer dizer que ele ainda consegue cada vez mais se fortalecer, e por isso a gente vai para o nível acima do Mega.
Chegando então ao nível acima do Mega, a gente vai ter dois Digimons diferentes, e de certa forma, eles são os dois Digimons mais importantes dessa linha evolutiva. O primeiro dos dois é o Arcadimon Super Ultimate, ou também conhecido como Arcadimon Super Mega. Esse Digimon enorme, cheio de tentáculos e que parece uma armadura flutuante que você veria em um jogo da série Final Fantasy ou Xenoblade, é a forma final assumida pelo Arcadimon na maioria dos jogos e até mesmo no mangá onde ele apareceu pela primeira vez. É com certeza a forma mais poderosa do Arcadimon, um dos Digimons mais poderosos que existem, e além disso o nome dele reflete um nível acima do Mega, né? Esse Super Ultimate, esse Super Mega, é como normalmente ou às vezes é nomeado o nível acima do Mega, vem do nome desses Digimons, né? E a descrição dele é um pouquinho diferente, porque além de mencionar aquilo que a gente já sabia, ela diz que ele é capaz até mesmo de acabar com o ecossistema completo do mundo digital. Isso se deve pelo fato de que ele tem um ataque mais poderoso que o Dot Matrix, que é chamado de God Matrix, onde ele consegue separar todas as informações dos Digimons em código binário outra vez. Além disso, ele tem um ataque chamado Dystopia Lenses, e esse ataque ele usa todos esses tentáculos do corpo dele para que ele esteja absorvendo as informações dos Digimons ou dos ataques dos Digimons se qualquer um desses tentáculos só encostar neles. Se eles encostarem uma vez de leve mesmo assim, eles já conseguem absorver as informações para que ele se torne cada vez mais forte. Então sim, ele não para de ficar mais forte só porque ele chegou nessa forma. Então imaginem só, né? Então esse foi o Arcadimon Super Mega. A gente vai para o segundo Digimon, que é o Daemon Super Ultimate. Sim, uma transformação do Daemon, um dos 7 Lords. O que acontece, galera, é que durante a história do mangá, onde o Arcadimon apareceu pela primeira vez, ele era controlado pelo Daemon basicamente, e no final o Daemon deu um jeito de se fundir, de usar o Arcadimon para que ele mesmo se transformasse, e por isso ele tem essa forma. Então ele também é chamado de Daemon Super Mega, né? Ele tem esse nível no nome dele, digamos assim, o acima do Mega, acima do que já era o limite. Ele é muito poderoso, mas agora ele tem um ataque chamado Dark Virus, onde ele consegue manipular livremente as informações dos Digimons e mudar as emoções das coisas. Então, por exemplo, se ele quiser que qualquer Digimon ou humano fique completamente triste, ele faz, ou com muita raiva, ou que ele pense completamente diferente, ele consegue fazer esse tipo de coisa com essa manipulação de informações, que é uma coisa que com certeza veio do Arcadimon. Então muito poderoso, com certeza, e ele só tá aqui porque ele é meio que uma evolução, fusão com o Arcadimon, então fica certo que ele apareça aqui também, mas através desse Digimon, essa linha evolutiva termina. Então, Digi escolhidos, esse foi a evolução correta pro Arcadimon. Como vocês viram aí, ele parece ser um Digimon muito único, muito diferente de todos os outros, onde as evoluções dele parecem apenas ele estar crescendo, ele vai se alimentando, entre aspas, das informações dos outros Digimons e ele vai crescendo cada vez mais e se tornando mais forte. E a descrição dele reflete isso, onde ela nem muda muito, é a mesma coisa, para você entender que ele continua sendo a mesma criatura, não importa o nível dele, o que é muito incrível, né? Apenas quando a gente chega no nível acima do Mega, que a gente tem o Daemon, mas é graças ao que aconteceu naquela história. Mas então eu quero saber o que vocês acharam dessa evolução correta. Deixa aí nos comentários, todos os seus comentários são sempre muito importantes. E também, como eu sempre peço, se possível, deixa um like, se inscreve no canal, liga o sininho, se torne membro do canal se você quiser. Deixa um abraço muito carinhoso para todos vocês e aguardo todos vocês para todos os próximos vídeos. Então fui de Escolhidos. Até a próxima. Tchau, tchau.